Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Letícia Torquato, eu faço parte do projeto de extensão Motiva Down e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a nutrição em portadores de síndrome de Down. Bom, vamos falar primeiro as características, um pouquinho sobre a síndrome em si. Se você não sabe, ela é também conhecida como trissomia do cromossomo 21, porque ao invés do indivíduo apresentar 46 cromossomos, ele nasce com um a mais. Então, ao invés de ser todos aos pares, vem um cromossomo a mais no número do par 21. A incidência dele é de 1 para cada 700 vivos. E, infelizmente, uma das causas, das principais causas para a incidência da síndrome são as mães com mais de 35 anos vir gerarem um bebê. E aí acontece que existem algumas características muito específicas do portador da síndrome que se correlacionam diretamente com a sua alimentação, de uma forma negativa. Uma delas é a hipotonia muscular generalizada. Bom, o que acontece? O que é hipotonia? Ela é a flacidez muscular. E aí, quando o indivíduo ele apresenta essa flacidez, ele tem os músculos da boca mais flácidos, da língua também. Isso acaba atrapalhando no movimento de sucção e deglutição. O que, posteriormente, quando o indivíduo cresce, pode também estar relacionado a uma mordida, a mastigação inadequada. Um dos fatores também que são prejudiciais é a obstipação intestinal, que também está ligado à hipotonia muscular. Como eu falei, a flacidez dos músculos, né? Então, todos os músculos do sistema digestório podem ser comprometidos, incluindo o intestino. Então, isso pode gerar obstipação. E um dos fatores que também são bem prejudiciais ao portador da síndrome é a obesidade ou sobrepeso. Eles podem ser causados por múltiplos fatores, mas eu coloquei aqui dois dos principais, que é o hipotireoidismo, que o que nele consiste? É a disfunção da tireoide. Então, a tireoide acaba não conseguindo mais produzir os hormônios necessários que ela deveria, e aí é necessário que se haja uma reposição de zinco e selênio para que ocorra de uma forma correta. Outro fator que pode estar gerando a obesidade é a compulsão alimentar. Como eu falei, a hipotonia está relacionada com muitos problemas, incluindo essa da compulsão, porque como tem muita dificuldade aqui no músculo da boca para que haja mastigação, o nosso sentimento de saciedade que nós geralmente adquirimos mastigando bastante, os indivíduos que portam a síndrome ficam em falta com esse sentimento de saciedade. E aí o que gera a ocorrência de ficar comendo mais sem saber a hora de parar. Também quero conversar um pouquinho com você sobre orientações nutricionais. São algumas dicas que podem estar ajudando na educação alimentar do portador da síndrome. Uma delas é o aleitamento materno. O aleitamento materno já é indicado para qualquer tipo de criança, principalmente o que porta a síndrome de Down. Mas por quê? Com o movimento de sucção, ele pode estar ajudando a desenvolver os músculos dos lábios, da boca e da língua, além de que pode ajudar o organismo do indivíduo a estar desenvolvendo os anticorpos, que vão ajudar na luta contra sequentes infecções respiratórias, que é um dos problemas que também é muito prevalente nos indivíduos que portam a síndrome. A consistência dos alimentos também é um tópico muito importante, porque as crianças, elas geralmente vão se recusar em comer os pedaços dos alimentos, e aí os pais, por medo, pela criança rejeitar e por medo dela acabar se afogando, eles geralmente batem no liquidificador ou algo do tipo, o que deixa uma consistência pastosa. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento dos músculos da face. Uma dica muito legal é você poder pegar um garfo, ao invés de colocar o alimento no liquidificador, você pode começar a amassar e deixar pequenos pedaços. Se a criança apresentar ainda constipação, se alimentando desses pequenos pedaços, é importante que seja verificado se ela está se alimentando com alimentos que tenham fibra e ingerindo a quantidade de água correta. E também é o encaminhamento tardio que pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Como é um tópico que pode passar muito batido a nutrição e a alimentação, os pais acabam deixando de lado e levando como algo cotidiano, que não pode ocorrer. Bom, então, esse processo de educação alimentar, ele vai acontecer aos poucos. Não adianta querer radicalizar a alimentação do indivíduo portador, porque já é difícil para nós, para quem porta a síndrome de Down, é mais difícil ainda.
Então, é necessário que se comece com pequenas metas e vá se melhorando aos poucos. Alguns passos que podem ser tomados é que a gente fracione a alimentação deles em pequenas refeições, não focando apenas no almoço e no jantar como as principais do dia, mas intercalando elas de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Desde criança é necessário que se evite o hábito de refrigerantes e doces para que o paladar ele não se permaneça infantil. E muito importante o incentivo de consumo de frutas, verduras, vegetais. Como as crianças geralmente são muito visuais e esse processo tem que começar desde cedo, seria muito legal que os pais responsáveis fizessem pratos coloridos, pratos bonitos, que fossem chamativos aos olhos. E algo também muito, muito de grande importância é o incentivo de consumos ou frutas, de consumo de frutas e sucos ácidos. Por quê? Devido à hipotonia, a bexiga ela vai guardar mais urina, o que pode ajudar no fortalecimento do crescimento de bactérias. E aí, com a acidez, com mais urina sendo ácida, isso pode ajudar a diminuir a chance de sobrevivência dessas bactérias. Então, a fruta ou o suco de fruta, ele pode vir com pouco ou nenhum açúcar, de preferência nenhum, mas a gente sabe que é difícil. Então, o mínimo possível. Mas você também deve estar se perguntando, e os alimentos específicos que são importantes para o desenvolvimento dos indivíduos com a síndrome? Bom, existem 3 grupos muito importantes que cada refeição deveria ter pelo menos um dos alimentos de cada grupo para que se mantenha uma alimentação nutritiva para o organismo do indivíduo. O primeiro são os alimentos construtores. Quais são eles? As carnes, aves, peixes, ovos, leguminosas secas, ali como feijão, lentilha, grão de bico, leites e derivados. Mas por que os alimentos construtores? Eles constroem e reparam os tecidos orgânicos e formam as células, ossos, dentes, músculos. Por isso, eles devem ser ingeridos em maior quantidade na infância, adolescência e gestação. O segundo grupo são os alimentos reguladores, verduras, legumes e frutas. Esses alimentos, eles regulam o processo do nosso organismo e as condições internas. Eles protegem o corpo contra doenças, né? E o terceiro são os alimentos energéticos. Esses devem ser consumidos com mais cautela, porque como está escrito, eles são energéticos, né? Então, quanto mais consumo, mais calorias, o que em certa quantidade, se ultrapassado, pode gerar um certo problema. Mas consumidos na porção correta, eles vão ter por finalidade gerar calor e energia, a fim de podermos desempenhar todas as atividades do dia a dia, como andar, trabalhar, brincar, que é necessário de extrema importância para os portadores. Os alimentos são o arroz, o macarrão, a batata, a farinha, a manteiga, margarina, mel, açúcar, todos que tenham um índice glicêmico mais alto. E por fim, eu queria falar também sobre a questão da suplementação nos indivíduos com a síndrome. É necessário que você procure um indivíduo, um profissional capacitado como um médico, um nutricionista, para que ele te indique corretamente qual suplemento seria necessário e se for necessário para quem tem a síndrome. Né? Então, ele vai ser dado de acordo com o peso, a altura, a idade. E alguns deles são o ômega DH. Por quê? Porque ele vai apoiar o desenvolvimento cerebral. Os antioxidantes, né? Um dos genes localizados no cromossomo 21, ele é responsável pela fabricação de radicais livres, né? Que acabam, então, gerando a oxidação das células cerebrais e do corpo. E aí, pesquisas revelam também que cérebros de pessoas com Down se parecem muito com os cérebros de pessoas com Alzheimer. Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro com placas oxidadas. Então, os alimentos que são bons, os alimentos que contêm a vitamina C e a vitamina E são muito bons para ação antioxidante, porém eles podem ser suplementados também. E suplementos como curcumina, enzima C, Q10, PQQQ, eles evitam a oxidação celular. Eu vou deixar também aqui nos slides mais alguns suplementos que podem ser importantes, porém eu já quero agradecer aqui também as fontes, mas eu quero já agradecer por você ter assistido até aqui. Os slides vão estar disponíveis logo embaixo e fique à vontade para visitar o nosso canal.